Muito bem, galera. Hoje é dia 17 de março e nós vamos dar início à nossa aula de reforço dessa semana, tá bom? Nós vamos falar hoje especificamente sobre fonema e letra. Na verdade, dentro da nossa gramática, nós temos diversas áreas de estudo. Nós temos a morfologia, por exemplo, que vai estudar a classe de palavras. Nós temos a sintaxe, que é aquela que vai estudar como as palavras se relacionam. Nós temos a semântica, que vai estudar o significado daquilo que nós falamos, e uma dessas áreas é a tal da fonologia. O que é é diferente da fonologia e fonoaudiologia. O fonoaudiólogo é aquele que trabalha justamente com os sons, com os fonemas, porém no sentido de auxiliar a pessoa a verbalizar os fonemas. Já a fonologia é aquela que vai estudar o sentido que a palavra, o som tem dentro da nossa língua, tá bom? Então, quando a gente fala de fono, nós estamos falando de som, aquilo que nós captamos pela audição. E quando a gente fala de logia, nós estamos falando sobre um estudo, sobre um tema, tá? Então, é o estudo sobre o som. Fonologia é o estudo sobre o som, tá? Nós nos acostumamos a primeiro sempre enxergar a nossa língua como escrita. E depois parece que a gente quer entender o som daquilo que está escrito. Mas, na verdade, o processo natural que acontece é o inverso disso. Assim, vocês sabem, eu já tenho 4 filhos, tá? 3 deles já falam. Só a Catarina, de 6 meses, ainda não fala. Os outros de 6 anos, 4 anos, 2 anos, esses todos falam. E o que eu pude perceber no processo de aprendizagem da comunicação deles? Todos eles aprenderam primeiro a falar a nossa língua, para depois, então, aprender a escrever a nossa língua. Na verdade, só a Cecília, que é de 6 anos, e a Clarice, agora com 4 anos, está começando, são aqueles que conseguem escrever na nossa língua. Porém, o Jorge, de 2, e a Catarina, de 6 meses, ainda estão bem longe dessa fase. Tá? Por quê? Na verdade, o que vemos no papel, ele nem sempre é o que ouvimos. Ou seja, a nossa língua, ela não nasce da escrita, ela nasce primeiro do som. A comunicação, ela primeiro é oral, aquilo que nós falamos, o som, para depois se transformar em algo manuscrito, que nós escrevemos, então. Beleza? Muito bem. Então, para começar a entender o estudo do som, a gente primeiro precisa fazer uma diferenciação muito grande entre aquilo que nós escrevemos e aquilo que nós ouvimos, tá? Porque a letra, ela é a parte gráfica, ela representa graficamente aquilo que nós estamos falando. Então, a letra em si, ela não é aquilo que a gente está acostumado. Qual que é o som da letra, da primeira letra nessa palavra? Praia. Qual é a primeira letra? Qual que é o primeiro som? A gente fala P. Só que se eu for falar o som de todas elas, o nome que a gente está acostumado, vai ficar P, R, A, I, A. Se eu juntar P, R, A e A, não vai sair o som da palavra. Porém, ela esconde dentro dela 2 elementos. A letra, na verdade, ela é composta pelo grafema, ou seja, aquilo que nós escrevemos, gráfico, tá? Então, a escrita, pensa na palavra grafite, tá bom? Aquilo que escrevemos. E também pelo som que aquela letra em si tem. Desculpa. Então, quando nós falamos em letra, nós estamos falando em 2 partes que ela tem. A parte gráfica, que é o grafema, e temos também a parte sonora, que é o que nós chamamos de fonema. Então, observa bem, em que momentos vocês usam as letras e os grafemas? Na hora que você vai escrever ali uma lição na escola, o cabeçalho no seu caderno escolar, na hora que você vai observar as letras das placas de trânsito na cidade, na hora que você vai ver avisos lá no mural da escola, na hora que você... Então, a gente usa o tempo todo a letra, beleza? Porém, perceba bem que na palavra praia, por exemplo, nós temos 5 letras. O P, R, A, I, A. Então, tem total de 5 grafemas, porque nós escrevemos, então, 5 letrinhas separadas. Isso é totalmente diferente disso daqui, que é o fonema da palavra. Se o grafema ele é a menor parte escrita de uma palavra, ou seja, é quando eu uso
a escrita para representar uma letra, o fonema é o som que aquela palavra tem. Porque eu não tenho o som de P, no som da letra não é P. O som que ela tem é... Ele quase não tem som. Por quê? Quando eu junto de praia, por exemplo, eu vou juntar com R, depois com A, depois com I, depois com A, de novo. Então vai ficar Ra e A. Pois não, Letícia, pode falar. Você pode voltar lá na letra rapidinho? Eu tô Posso sim. assistindo. Pois não. O que a senhora precisa aqui? Eu só preciso copiar esse exemplo do dia a dia. Ah, sim. Então tá bom. A gente dá um tempinho. Desculpa. Tudo bem. Pronto? Muito bem. Então, observe bem. Quando a gente fala do fonema, a gente não está falando daquilo que a gente vê escrito, mas é daquilo que a gente ouve quando a palavra é pronunciada. Por exemplo, na palavra bola, eu tenho 4 letras. B-O-L-A. Só que eu não falo beola, beola. Eu não falo beola. Eu falo, na verdade, de bó, né? O-A. Bola. Então, o fonema é a menor parte do som que nós temos, tá bom? Se eu tenho grafema, eu tenho escrita. Se eu tenho fonema, lembra do fone, ela é o som, a menor parte do som que a gente consegue pronunciar, produzir e ouvir quando a gente fala da nossa língua portuguesa, beleza? Então, quando que a gente usa o fonema? Todo momento. Quando você vai conversar com alguém, você vai falar, você está usando fonemas. Quando você vai responder a chamada só para falar presente, por exemplo, você já está, então, ali também fazendo uso de fonemas. Se você está ouvindo a tia Andréia lá fazendo os anúncios, chamando, atenção, sexto ano A, subida, pode ir com professora, tal. Ela está usando fonemas. O tempo todo que nós estamos falando a nossa língua, fazendo sons dela, nós estamos, então, reproduzindo fonemas. Se você está se comunicando com a língua portuguesa oralmente, você está usando fonema. Beleza? Então, não é um conteúdo novo. Você só não sabia que você usava. E agora eu estou te contando que você usa esse sistema todo aqui que a gente está vendo. Beleza? Vou passar para o próximo. E qual que então é a diferença? O grafema é a letra escrita. O som é o fonema, na verdade, o fonema é o som que a letra tem. O símbolo escrito é como a gente já está acostumado. Tá lá, praia. A gente escreve de fato tudo aquilo. Já o símbolo fonético, ele vem sempre entre barras, né? Então tem o uso da barra para mostrar a pronúncia de uma palavra, uma barra no começo e uma barra no final. E para mostrar a pronúncia de cada letrinha, como que fica, eu vou usar, então, uma barra antes de cada uma delas, tá? Então, letra é escrita e também é som. O grafema é quando eu tenho o registro escrito dela. E o fonema é quando eu tenho o registro sonoro dessa letra, então. Beleza? Muito bem. Mas, obviamente, não seria só entender isso. O que que acontece? Tem palavras que a gente tem diferença entre o número de letras e o número de fonemas, por exemplo. Vocês já ouviram falar, certamente, lá no quarto, terceiro, quinto ano, sobre uma coisa chamada, por exemplo, dígrafos. Vocês já ouviram falar em encontro consonantal. Vocês já ouviram falar em hiato. Tudo isso, eu sei que vocês já ouviram falar. Pois não, Letícia? Eu não estou gostando, porque do nada, quando você está falando, o som abaixa assim e parece que estou pelo celular, mas não tá. Eu não estou clicando em nenhum botão. Aí tá bugando assim o som. Não, sem problema. Não está atrapalhando, não. Se para ti está tudo bem, não tem problema, tá? Não tá muito bem, não, é isso? Muito bem, então vamos lá. Então, gente, ó, a quantidade de letra e de fonema nem sempre ela vai repetir igualzinha, tá?
No exemplo que eu coloquei aqui para vocês, praia, por exemplo, tem 5 e 5. Porém, tem palavras que a gente vai ver que isso não acontece. Por exemplo, na palavra chuva, eu tenho C-H-U-V-A. Eu tenho 5 letras. Porém, eu vou ter apenas 4 fonemas. Você vai falar, mas por que que isso acontece? O CH, eles estão juntos para fazer um som só. Eu não falo uva. Na verdade, o CH mostra um som de X para a gente. U, A. Eu tenho 4 sons nessa palavra. Por outro lado, na palavra táxi, por exemplo, eu tenho uma representação dífona. O que isso quer dizer? Eu tenho 2 sons numa única letra. É o caso que nós temos dífono na língua portuguesa. É o X com som de KS. Tá, I, A, I. Então, por mais que sejam 4 letras, o som que eu falo ao falar a palavra táxi, eu tenho 5. Eu tenho um som de X e um som X no X, tá? E aí é onde entra o nosso caso todo de estudo da fonologia, beleza? Então, só para vocês verem aqui, como eu disse, hoje é uma aula de introdução apenas, para a gente começar a falar aí sobre o assunto, eu trouxe aqui algumas palavrinhas para a gente analisar. A primeira delas já pode servir de exemplo. Praia. Eu tenho aí todos esses, todas essas letras, esses grafemas. P, R, A, I, A. Só qual que é o som que eu verbalizo quando eu falo cada um deles? R, A, I, A. Quando eu junto P com R, eu falo pra, pra, pra. Se eu junto A junto, forma pra. Se eu coloco o I, praia. E se eu coloco o último A, praia. Tá? Então, o som, ele é uma minúscula partícula, tá bom? Outro exemplo, a palavra canal. A, A, canal. Tá? Então, repara, eu tenho o som do no começo, eu não falo C, eu não falo cianal, não, eu falo canal, tá? O som dele é de e não de C. Então não é cianal, é canal. Então perceba que nem sempre aquilo que nós escrevemos é aquilo que nós estamos falando na nossa língua. Beleza? Segundo caso, para a gente analisar, as palavras chuva. O CH, eu já disse, ele tem som de X. Então, ela tem 5 letras, mas ela só tem 4 fonemas. Por quê? O CH junta e forma som de X. U, A. Repetindo. U, A. Beleza? Outra palavra, no nome Santa Cecília, por exemplo. A gente tem a palavra Santa. An. A. Esse an que a gente tem aí, ele é um som só. Ele também é um dígrafo, tá? Porque a gente tem 2 letras, A e N, para formar uma letra só. Um som só. Beleza? E o outro exemplo, para vocês verem, nós temos aí na palavra Santos, mesmo caso, An, o, an, os. Então, Santos. Então, eu não falo o N, ele não tem som. Ele tem som, na verdade, de um A com tio. San, tá? Depois a gente vai ver aquelas que são vogais nasais, vogais orais e assim por diante, tá? Calma que só estou dando uma introdução mesmo hoje. E olha só outra curiosidade também. Na palavra hora, por exemplo, hora, hospital, hotel, as palavras começam com H. Elas nunca têm o som do H. Se eu tirar o H, a palavra é hora. Se eu colocar o H, a palavra é hora. Oxi, então, tanto faz ter o H ou não ter? É verdade. Então, o H ele não é pronunciado nesse começo da minha fala. Por isso, então, a gente não considera, porque não tem som.
é só direto o som de O, R, A. São 3 sons, apesar de ter 4 letras. Beleza? E, como eu tinha contado, a gente tem casos em que a situação da palavra aumenta o número. Opa, ficou tudo fora de lugar aí, desculpa. Vou ter que arrumar. Mas aumenta o número de letras comparado ao fonema. Tá? Na verdade, desculpa. Aumenta o número de fonema comparado ao número de letras. Tá? Por quê? Olha só na palavra. A, I. Eu tenho 5 sonzinhos dentro dessa palavra. Porque o X, por mais que ele seja uma única letra, ele se divide em 2 partes. Tem 2 fonemas dentro dele. Por isso, nós temos um número maior de fonema do que um número maior de letras. Beleza? Então, resumindo um pouquinho para a gente, tem letra e tem fonema. Fonema é a unidade do som, a menor unidade do som, e a menor representação gráfica da escrita nós chamamos de grafema, tá bom? Há palavras que a gente tem número igual de letras e fonemas, há palavras que nós temos maior número de letras e menor número de fonemas, e há palavras que a gente tem o menor número de letras e maior número de fonemas. Beleza? Então, tudo, na verdade, vai depender dessa análise que nós vamos começar a fazer agora, então, sobre a fonologia. Beleza, gente? Para você que está no online, por hoje é isso. A gente se vê numa próxima aula. Para você que é do presencial, aqui do ao vivo, nós continuamos tirando dúvidas, tá bom? Até mais, galera do online. Mas já?